Então vamos seguir um pouquinho mais, porque o episódio já tá chegando ao final e a gente basicamente comentou de duas zoonoses aqui, além daquele contexto geral que a gente deu. Mas tem muita coisa pra gente falar ainda. Então vamos, assim, às vezes dar uma pincelada aqui. Leptospirose, Daniel. Tem caso de leptospirose ainda que aparece muito, que chega pra vocês. Em São Paulo, né? Tem gente pra caralho lá no Tietê. Rapaz, o que tem de leptospirose, assim... Quando a gente fala de brucelose, quando a gente fala, às vezes, dessas doenças que, para veterinários, às vezes, até mais do que pra gente, leptospirose é uma doença... Aqui em Uberlândia, eu já vi rotineira, pode dizer. Rotineira não, mas, assim, durante a faculdade deu pra ver uns 3, 4 casos. E ela chega a ser, sim, sazonal, né? Nas épocas das águas, com né? certeza. Por exemplo, em Recife, recentemente, teve um alagamento importante, né? Com várias mortes e tudo. Você acha que ali... Você via vídeo dos caras surfando na enchente. Qual é a chance do Covid? Olha os brasileiros. Aí, com certeza ali, naquele período, todo médico tinha que pensar quando chegava um paciente com sintomas de dor na panturrilha, febre. Parece muito dengue, né? Parece muito dengue. Só que a dor da dengue é muito nas costas. É uma dor geral até, mas assim, muito nas costas. A dor da leptospirose é muito na panturrilha. É uma dor típica de panturrilha. Você viu isso? Patognomônico. Eles falam que é quase, exatamente. Lá em BH tem aqueles ratos cachorro, você lembra que a gente viu? Uma ratazana, né? É bonito de ver. Você acha que é um pincher correndo assim na rua. Você vê de longe e fala assim, não, tem um cachorro ali, mas é um rato. Era um rato. Não, e a lepra, você acha que é só pelo rato, cara, mas todo mamífero tá apto a transmitir. Vaca também tem muito problema, inclusive é de diferencial. O principal pra gente vai ser o roedor, né, por causa que... Centro urbano. Ele vai estar no meio urbano, mais fácil, mijo em qualquer lugar, aquela coisa toda. Mas, com certeza, qualquer tipo de animal mamífero pode causar leptospirose. Trazendo um pouquinho pro seu lado, sei que daqui 2 anos é neurocirurgião formado pela USP, né? Não, pela Santa Casa. Santa Casa, perdão. De Ribeirão. Um abraço pra USP. Quais dessas zoonoses principais chegam até lá, no nosso centro? no nosso centro, brincadeira. No centro, vamos no centro, ele tá na central, sistema nervoso central, vai. É isso que eu quis falar, né? No centro. Cara, então, eu acho neurocicercose, a gente comentou aqui em off, né, Daniel? É o que eu acho que é o mais comum, na verdade, é a neurocicercose, né? Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que teve, porque o neurocicerco vai pro cérebro, ele calcifica, o próprio sistema imune cria uma cápsula, calcifica ele e acabou. Não tem sintoma mais. Ele ficou... Imagina, tem um osso protegendo ele ali, já era. Então, muitas vezes não causa sintoma. Pode causar, a pessoa pode ter convulsões, principalmente, é o principal sintoma. Mas a neurocicercose, quando ela ataca, que a gente tem muito isso, ela pode causar hidrocefalia, que é quando acumula um líquido dentro do cérebro. Então, a pessoa pode entrar em coma, pode ter que fazer cirurgias por causa disso, para retirar aquele cisto. Então, a gente tem bastante isso na parte da neurocirurgia, tá? E a gente recebe muito também a neurotoxoplasmose. Neurocripto também, a gente tem em alguns casos aí. Mas a toxoplasmose, ela chega num grau tão brabo da doença ali que gera, que chega a afetar o centro nervoso. Então, a neurotóxico, na verdade, funciona assim. A toxoplasmose é uma doença que, para nós médicos, não sei como é que é na... Já tá errado. Só pra você tá na... Você é médico, tá errado, né? Mais um detalhe, vet versus médico. Não sei como é que é na veterinária, mas assim... Estamos aqui pra aprender todo Na mundo, medicina, né? a toxoplasmose não é uma doença tão grave. Então, às vezes... Ela é transmitida pelo gato, então a gente sempre tem aquela associação com o gato, mas pode ser transmitida por qualquer tipo de mamífero, na verdade, em geral. Porque você vai comer a carne de uma vaca, se tiver com um cisto do toxoplasmose, você vai ingerir também. E aí, ele acaba, quando ele entra no seu organismo, ele gosta de 3 lugares, que é o tropismo, né? Ele gosta de tropismo pro olho, ele adora olho, adora cérebro e adora músculo. Então, por isso, quando a gente come a carne contaminada, tem isso. Mas na medicina, aqui, se a gente fizer um teste, acredito que 3 de 4 pessoas aqui já vão ter tido contato. Então, a sorologia, o IgG, vai ser positivo, porque a gente já teve contato com aquele tropozoário, né? Só que aí o que acontece? Na nossa parte da neurocirurgia, quando ele vai para o cérebro, para o olho, o músculo nem tanto, mas assim, cérebro e olho,
Quando que ele reativa? Quando a pessoa tem um sistema imune comprometido, que é o caso do HIV. A gente voltando ao HIV que a gente comentou antes, o que ele faz? A pessoa que tem um contato com a zoonose ali, com o gato, adquiriu naquele momento que ela ainda não tinha o HIV, ficou encistado durante muitos anos, pegou o HIV vai diminuindo o sistema imune da pessoa, ela muitas vezes não sabe. Então são duas doenças que muitas vezes a gente fala que é a doença definidora de HIV, né? A gente tem a pneumocistose, que é uma doença muito comum, neurocriptococose, que vocês conhecem muito bem, e a outra é a neurotóxico. Então, muitas vezes a pessoa chega pra gente... Descobre que tem AIDS devido a esse problema. Devido à doença. Engraçado, cara. Então, legal, o cara curioso. chega pra gente, um cara, às vezes, com muita dor de cabeça ou rebaixado, né, em coma, parecendo que teve um AVC, você faz uma tomografia, uma ressonância, tem uma imagem que a gente fala que é sugestiva de neurotoxoplasmose. Fica mais no centro do cérebro, tem uma... No contraste, quando você joga contraste, ela parece um anelzinho ao redor dela. Bem delimitadozinho. É bem delimitado. Você fala assim, putz, deve ser neurotóxico. Já pede o HIV para esse paciente. Conversa com o paciente, né? Porque o paciente tem que autorizar você pedir o HIV para ele. Pede o HIV, vem positivo, você já começa o tratamento, né? Então, assim, um tratamento longo, demorado, pode levar à morte. Então, assim, a gente tem muitos casos. Eu atendo... Duas zoonoses trabalhando junto ali. Exatamente. Mas chega a ser cirúrgico, por exemplo, ou não? Teve... Porque o cara já está imunossuprimido, né? Exatamente. Em 3 anos que eu tô lá, a gente operou um cara. Por quê? Porque a gente tratou, e aí ele foi embora, a gente encaminhou para começar a tratar o HIV dele. Ele voltou com a gente com a piora da lesão, né? Que a gente não tem como... Você não confirma, mas você acha sugestivo, trata e normalmente ela desaparece. E aí a lesão voltou muito maior. Aí o que a gente optou? Tratou de novo, acabou não melhorando. A gente optou por operar. O que era a cirurgia? A gente fazia uma abertura da cabeça, né, do crânio, acessava a lesão, fazia uma biópsia dela, não tirava a lesão, só fazia biópsia para não danificar o cérebro, voltava o osso, na biópsia ele ia vir pra gente se era toxoplasmose ou não. E aí, no caso, ele veio positivo. Aí você tira, realmente é isso aí. Vamos abrir de novo e tirar. Não. Não, eu tô falando assim, é legal, temos o diagnóstico. Agora- Pode não, ir. E agora? E aí você vai ter que continuar o tratamento por tempo prolongado. 7 entendeu? dias de receita. Virose. Então... É. Mas a gente tem muito esses casos, pra nós, da neuro, o que eu mais recebo. E a toxo tem muito, assim, o que é mais... Eu falo assim, como eu sou neurocirurgião, é o que eu mais vejo. Mas, na verdade, a toxoplasmose no Brasil e no mundo em geral, ela é importante para um caso. Grávida. Gestante tem que fazer IgG e IgM para toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação e no terceiro.